Queridos, estamos sua mão para cá. Essa pastora Ludmila lá da Centenário, como que ela nos abençoa, né? É uma honra ter você aqui com a gente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, e glorificamos o teu nome, Pai. Tu és tão bom, Senhor. A tua vontade, Senhor, nos alcança todos os dias, ó Pai. Nós te louvamos e te glorificamos por isso. Eu quero, Deus, te louvar e te glorificar pela vida, Senhor, da pastora Ludmila, pela entrega, Senhor, pela alegria, Senhor, que a tua filha sempre tem de estar aqui conosco, nos abençoando, Pai. Muito obrigada, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida da tua filha, Senhor, diante do teu altar. Eu sei que o Senhor já ministrou, Senhor, no coração dela, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que ela transmita tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já ministrou para a vida, Senhor, dos teus filhos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a terra seca, Senhor, se transforme num grande manancial para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ei, tá bom esse aqui não, né? Tá bom, Senhor, eu tive que abaixar a caixa porque tá vendo a metralhadora? Tá ouvindo? Metralhadora aí, ó. Ei, mas aqui tá sem retorno nenhum. Tá ouvindo? E agora? Ah, não, o azul não tá funcionando não, o azul tá desligado. Pode desligar daqui. São as caixas de cima, não são do retorno. É daqui? Deus. Tá daqui também. Não, é daqui mesmo. Continua Parou, aqui, ó. parou? Vai mais pra você ver. Parou? Continua aqui, são as duas caixas. Ei. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Então eu posso ligar de lá? As duas estão As duas estão fazendo. estão metralhando? O Senhor está bombardeando nesse lugar. Exército de anjos Eu já chegando aí. falo alto, gente. Só rajada. Bom, boa noite. Estava aqui emocionada, né, com o céu orando por mim, porque nós já pastoreamos a Igreja Metodista de Vargem Grande, né, alguns anos atrás. E eu estava me lembrando, eu grávida do meu segundo filho, um barrigão gigante. Isaac, né, o mês passado fez 18 anos. Né, tá tirando a carteira de motorista. Hoje eu levei ele lá no Detran e eu falei, Jesus. Então, acho que agora que a igreja está ficando de maior, né? Que agora tem, acho que já tem 21 anos, né? 22, né? Eu errei por um ano. Tem 22 anos, então já está de maior. E aí o comprometimento é maior, a responsabilidade é maior. E aí não será dado, não será cobrado, amém? E como nós oramos aqui, né, nessa noite, eu creio que todas as vozes, né, que estão tentando neutralizar você, neutralizar o propósito que Deus tem na sua vida, foram neutralizados em nome de Jesus. Amém. E agora o Espírito Santo está colocando a tua mente cativa, porque você precisa de um racional, você precisa dessa graça dele, né, dessa unção, para desatar muitas coisas na tua vida. Você crê? Amém. E claro que se você já chegou até aqui agora, não dá tempo mais de você ir embora, não dá tempo mais de você correr desse lugar e nem de retroceder, né? Então vocês estão começando uma jornada de cura, onde vocês vão passar pelo processo, né, para depois vocês serem habilitados para vocês ensinarem e curarem, abençoarem outras vidas, amém? Porque essa escola é o movimento do céu, né? Então não dá mais para correr, gente. Daqui a alguns meses eu quero olhar os rostinhos de vocês nas fotos, na formatura e ver que você conseguiu correr essa carreira com êxito, para a glória de Deus. Quando o inverno chegar, você vai ser aquele que vai ser pontual. Deixa passar as chuvas. Eu estava preocupada com a chuva, lá em Teresópolis está chovendo a beça. E eu falei, Senhor, toma conta desse lugar. Em nome de Jesus, nada vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Amém. Creia, seja persistente, sabe? Seja aqueles que vão ser intencionais, que vão vir no nado a remo, irmão, mas vai dizer, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Nós precisamos, irmãos, entender essas estações e precisamos permanecer. E sem muitas delongas, então quero louvar a Deus por estar aqui, pela vida do pastor Giovanni, pela Verônica, por essa casa maravilhosa que eu amo. E agradecer também pelo meu esposo. Gente, vocês são
amados. Essa igreja é mais amada ainda, porque são poucos os lugares onde meu esposo me abençoou para ir. Ele que segura a minha agenda, é ele que libera ou ele que abençoa, é ele. E ele abençoa para eu vir aqui, sabe? Então eu venho debaixo da bênção dele, como meu pastor, como meu esposo, da bênção da minha casa, dos meus filhos, porque a gente está com uma agenda muito pesada. Então é realmente só o Espírito Santo, mas esse testemunho que eu tenho hoje dessa aula é a minha vida. Então eu acho que o Senhor tem mais autoridade ainda, sabe? Então acho que é por isso que Deus abre essas oportunidades, né? Para nós estarmos ministrando aqui e estarmos sempre levando a mensagem de Cristo. Mas creia mesmo que você não está aqui essa noite ou na cura, nessa escola, sem propósito. Talvez você trouxe, o que trouxe você foi uma dor. Talvez foi um abandono, uma traição, uma decepção, mas é porque Jesus tem algo muito maior. E aí você não entendeu ainda, mas Deus vai fazer, Deus vai trazer existência, amém? Eu creio, em nome de Jesus. Então abra comigo a palavra do Senhor aí. Eu quero ler primeiro, nós vamos dar uns pulinhos hoje, né? Lá no Novo Testamento, em Atos, capítulo 13, porque eu vou, para a gente já abraçar essa dimensão, Atos, capítulo 13, depois a gente volta. Amém? Eu vou ler na NVI, eu vou ler alguns versículos e aí vocês me acompanham, tá bom? Acho que vai ficar mais flexível. Atos capítulo 13, Paulo está trazendo ali uma dimensão já de tudo aquilo que nós vamos falar um pouquinho hoje. Ele está declarando, através da leitura bíblica, né, de Gênesis a Apocalipse, aquilo que faz sentido geracional para mim e para você, a nossa fé geracional. E aí ele pega, e com muita explicação, né, muito autodidata, muito cheio do Espírito Santo, ele traz isso com muita veemência, com muita graça. Depois, se você tiver a oportunidade de ler em casa, ou botar para ouvir, gente, ouvir a palavra, é bíblico. Então, às vezes a gente fala, não vou ouvir a Bíblia, não tem o mesmo sentido. Não, né? Ouvir a palavra é poder de Deus. Às vezes você vai botar 2 horas para ouvir um podcast, bota 2 horas para ouvir a Bíblia, né? Então vai ouvir, porque a fé vem no ouvir, amém? Crer, né? Então o ouvir liberta. E aí Atos 13, ele é bem grandão, mas eu não vou ler o capítulo todo agora, mas depois você lê em casa. E aí Atos capítulo 13, no versículo 16, diz assim: pondo-se de pé, Paulo fez um sinal com as mãos e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouça-me. Isso é para mim e para você. O povo de Deus, olha aí, o povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante as suas permanências no Egito, com grande poder fez sair daquele país e alturou ao deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhe deu juízes ao tempo dos profetas e o profeta Samuel. Então o povo pediu um rei. Deus lhe deu Saul, o filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei sobre este testemunho: encontrei Davi, o filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Aleluia! E aí ele vai e declara, olha isso, irmãos. Quando estava completamente na sua carreira, João lhe disse: quem pode pensar que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. E aí olha o versículo 26. Irmãos, filho de Abrão, gentios que temem a Deus, e nos foi enviado essa mensagem, a mensagem da salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriu-se a palavra dos profetas
que são lidas em todos os sábados. E eu vou parar um pouquinho agora. Olha que tremendo. Nós fizemos uma linha do tempo rapidamente por alguns versículos. A saída do êxodo, uma geração de escravidão, entrando numa geração de juízes, onde os homens governavam. E a gente se lembra bem que quando os juízes, né, é um tempo de muita fome, um tempo de muita hostilidade, de muitas guerras. Deus sempre levanta um homem, levanta uma mulher para ser libertador no tempo de juízes, mas o povo sempre perece muito. Logo depois vem o tempo de Samuel, um tempo de profetas, uma geração que é levantada para curar uma geração hostil, uma geração obstinada. E aí vem o tempo aonde nós lemos aqui, foi tão claro, né? Que Paulo, com tanta veemência, ele vem e fala assim: Deus encontrou, Deus levantou Davi como rei, um homem segundo o coração, que ia fazer tudo aquilo que era a vontade dele. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer como, eu vou repetir comigo o que eu vou dizer assim: eu quero ser, mulher, fala mulher, homem fala homem, né? Uma mulher segundo o coração de Deus, e obedecer toda a sua vontade. Amém. Amém. Você recebe esse nome de Jesus? Então, nós chegamos em Davi. Davi continua a geração bendita. Jesus vem da geração de Davi, da herança bendita, vem da genealogia de Davi. E aí a palavra vem no 27 e fala que tudo se cumpre em Jesus. Jesus veio para mudar a história da humanidade. A cruz mudou a história da humanidade. A cruz foi a nossa redenção. A cruz é a minha, é a sua remissão dos pecados. Você crê? Então nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e nós somos perdoados, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para cumprir a vontade do Senhor, para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, para entendermos que o Senhor, Ele fez esse plano perfeito para encontrar em mim e você libertadores para esse templo, para essa era. E é por isso que nós precisamos voltar a falar sobre maldição hereditária, a falar sobre quebra de maldição, a falar sobre o pecado da iniquidade. Por quê? Porque nós precisamos deixar as coisas resolvidas, porque há um propósito de Deus que Deus precisa fazer nessa era, nesse tempo. E nós somos aqueles que vamos ser levantados. Querido, não espere que a Record venha salvar o mundo, porque a Record está fazendo novela bíblica. Essa não é a missão deles, a missão é da igreja, e nós somos a igreja do Senhor. E nós é que seremos os levantados para libertarmos os cativos e oprimidos, amém? Então é importante sim, é necessário, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, querido, somos salvos, estamos sendo salvos a cada dimensão. Se você já é um homem que perdoa, eu quero dizer que hoje o Espírito Santo quer te levar no nível mais profundo, que você vai viver o perdão, de restituir e trazer para perto. Se você já é uma mulher que sabe perdoar, hoje o Senhor vai te levar para outro nível. Eu não sei quais as dores que você já passou, mas o Senhor quer que você vá mais profundo. Saia do raso, saia do superficial, de ser mais um crente no meio da multidão. Você precisa ter o Evangelho, Cristo, sabe, ser o centro do seu movimento, da sua vida, e deixar você fluir, amém? Então é muito sério isso. Abra comigo Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, capítulo 7. Aí, olha aí que coisa linda, nós vamos andar pela palavra, amém? Gente, se vocês gostam de anotar, depois eu passo para a Selma e tudo, porque tem muitos versículos que às vezes eu não vou falar. E aí vocês ficam querendo, né? Amém? Deuteronômio capítulo 7 é um tipo de palavra que vocês têm que deixar pintado na Bíblia de vocês. Ou marca assim, bem de levinho, né? Não sei se vocês são igual o pastor Bruno, que não gosta de marcar a Bíblia. Então bota assim uns post-it assim, ó. Né? Ele não gosta, mas eu amo. Eu tenho que ter uma Bíblia todo ano, porque eu marco a minha Bíblia todinha. A minha Bíblia fica toda pintada. Aí eu troco de Bíblia para começar tudo outra vez. Amém? É bom, não é? Então, Deuteronômio capítulo 7, no versículo 7, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a você, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos,
pois vocês eram menores do que os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso Ele os tirou das mãos poderosas e os redimiu à terra da escravidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. E saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel. Aleluia! Que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Aqueles que os desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que os desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhe ordeno. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós já, graças a Deus, estamos no tempo da graça. E graças a Deus nós já lemos lá o que aconteceu em Atos capítulo 13, aonde essa história, ela se findou, aonde já houve a vitória, porque agora nós somos lavados e remidos por Jesus. Agora nós estamos no tempo da graça, nós não estamos mais no tempo da lei. Mas isso não tira de mim, de você, o dever de ouvirmos os mandamentos, obedecermos os mandamentos, os decretos e as ordenanças do Pai. Até porque Deus não muda a palavra dele. Nele não há sombra de variação. Deus, Ele não mudou porque o plano perfeito se cumpriu. Pelo contrário, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Jesus veio para conquistar a vitória na cruz por mim e por você. Você crê? Então, se a vitória já é certa, nós já temos um caminho a trilhar, por que nós não obedecemos e nós não trilhamos? Por que muitas das vezes nós estamos ainda, com grilhões, com maldições, estamos com prisões e não conseguimos vencer em algumas áreas das nossas vidas? É isso que nós vamos tratar hoje. Então, quando a gente pega Deuteronômio aqui, o Senhor está dizendo que Ele é aquele que abençoa até 1000. Mas lá em Êxodo tem o mesmo texto e ele fala assim, que também há maldição até a 4ª geração. E aí tem 3 coisas importantes que eu quero que vocês coloquem no coração de vocês. A primeira maldição é uma maldição hereditária, que é uma maldição, irmãos, que a gente ouve muito cientificamente comprovada, que é o DNA, que são as heranças. Meu pai era diabético, hoje em dia é assim, você tem familiares com câncer, então começa a fazer exame mais cedo, é ou não é? É cientificamente comprovado isso. Então é uma herança hereditária, é uma herança física, uma herança biológica. Às vezes você foi adotado e às vezes você tem uma situação, tem uma circunstância, um tipo sanguíneo ou tem uma doença, e você fala, mas a minha família não tem. Mas a minha família, que eu fui biologicamente formado, tem. Você entende isso em nome de Jesus? E nós temos também essa conquista na cruz, porque Jesus conquistou o corpo, alma e espírito na cruz. Então nós podemos quebrar sim toda a herança hereditária. Se o seu pai e sua mãe te trouxe alguma herança hereditária, você vai para a cruz. E lá na cruz você já foi conquistado, você toma posse da sua vitória. Você recebe? Amém. Então, irmãos, não tem essa, eu nasci torto, vou morrer torto. Está repreendido em nome de Jesus. Nem fisicamente, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Por quê? Porque o Senhor já colocou aqui. Ele sofreu dores, ele sangrou fisicamente para que eu e você hoje estivéssemos livres. Nenhuma condenação, nenhuma doença. Em nome de Jesus, você recebe? Então, irmãos, creia nisso. Eu creio que nós estamos passando por uma geração, e essa geração nossa, ela é uma geração, eu falei sobre isso, irmãos, de problemas relacionais familiares, e nós estamos com uma febre, sabe de quê? Uma febre da incredulidade. A febre, irmãos, é um termômetro para alguma coisa errada no nosso corpo. Só que nós já estamos tão acostumados com febre que a gente não vai ao médico. Se for 37,5, uma febre baixinha, eu estou ficando gripadinho, eu estou ficando, é Covid, é HN1, é uma tosse, é alergia, eu estou com febre emocional, e a gente não se cuida, não é verdade? A gente tem os antitérmicos em casa, a gente bota o termômetrozinho, que todo mundo tem um termômetro, e a gente vai deixando. E sabe o que o Espírito Santo tem falado? A incredulidade tem entrado dentro da nossa geração, como uma febre. Às vezes a gente fica acamado, descrença, preguiçosos, moído, moribundo. Lembra da dengue, gente? Agora voltou um pouquinho, mas lá no Rio, quando eu morei no Rio, era o auge, era a dengue.
E aí o pessoal falava, tá moribundo. Por que o mosquito era mosquito, né? Porque ele deixa a gente moribundo, a pessoa fica com febre, fica malzinho, né? Então era uma tormenta. E hoje a gente vê as pessoas não crendo em coisas nem grandes nem pequenas. As pessoas não têm mais fé. As pessoas contam os problemas para o psicólogo, mas elas não vão para o joelho orar. As pessoas pararam de olhar de joelho. Quanto tempo, pensa aí você, não precisa me responder publicamente. Quanto tempo você não ora de joelhos no chão? Quanto tempo você não vai na madrugada buscar a Deus? Quanto tempo você não vai num monte? Quanto tempo você não tem tido fé a ponto de você transportar um monte com apenas uma palavra de Deus? Quanto tempo você tem lançado uma semente e falado, Senhor, esse aqui é meu grão de mostarda, mas eu creio que ele pode brotar e dar uma colheita de 30, 60, 100 por um, aleluia! Quanto tempo? Porque nós estamos em uma geração que está vivendo uma febre da incredulidade. E aí a gente fala, não, 3 dias vai passar, 7 dias vai passar. E a gente não vê o movimento do sobrenatural, no mover do poder de Deus. Nós não temos vivido a nossa fé em ação, irmãos. E nós precisamos começar isso repreendendo Satanás, repreendendo toda maldição, indo para a cruz e deixando na cruz. E falando, isso aqui não, meu filho, porque isso aqui Jesus já conquistou para mim. Aleluia. Isso aqui eu não carrego, porque essa herança maldita não é minha. Aleluia. Eu não vou carregar essa doença não me tem. Amém, igreja? Você crê em nome de Jesus? Amém. Então vamos botar nossa fé em ação. Pensou? Repreende. Amém? Eu já vou logo para o espiritual, irmão. Antes de ir para o médico, eu já chego e falo, Jesus, essa dor de cabeça não é minha. Eu repreendo em nome de Jesus. Sai, Satanás. Se permanecer, eu tomo um remedinho. Que às vezes ela é espiritual. Irmãos, às vezes eu estou com uma dor de cabeça e eu já percebi isso porque eu não tomo água. Eu sou uma luta para tomar água. Eu tenho sido tratada nessa área porque eu tive uma infecção renal. E aí o que acontece? Voou, irmã, obrigada, que eu botei hoje. Aí tirou. Aí, ainda bem que você viu, mas não é de ouro não. Não tinha problema abençoado mesmo. Aí o que acontece? Vou tirar, vocês vão ficar olhando pra mim. Aí vocês vão ficar assim, ó, tá com brinco só, tá com brinco. E aí o que acontece? Eu percebi que às vezes começa a me dar uma dor de cabeça, eu lembro, é água. Eu bebo um copão assim de 500 ml de água, minha dor de cabeça sai. Faz isso pra você ver se não é falta d'água. Depois você me conta. Não sei se é provado cientificamente ou não, mas deve ser. E aí, viu? Ela falou, é certo. Então, é muito no mundo espiritual e a gente precisa entender isso a mesma forma da nossa fé. Colocar a nossa fé em ação, irmãos. A gente não vai para o lugar certo quando a dor vem. A gente não vai para o lugar certo quando a febre vem, quando a incredulidade vem. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai colocar chaves espirituais na sua mente. E você vai saber para onde correr, para onde ir, na hora certa, no lugar certo, em nome de Jesus. Eu creio, há poder no nome de Jesus. A segunda maldição é a maldição, irmãos, que nós hoje falamos muito e está muito muito clássica, né? Digamos assim, no universo cristão, onde nós temos falado muito sobre ela, que é a maldição da palavra, né? Aquilo que você profere. Tiago, abra comigo a palavra de Deus em Tiago, lá no Novo Testamento. Tiago, capítulo 3. Eu gosto muito de... Tem Romanos também. Eu abri Romanos aqui. Eu gosto muito de deixar essa aqui até para o final, para a gente orar também sobre isso. Mas eu acho que vai ser sucinto a gente falar, né? Que essa maldição, irmãos, às vezes ela é muito sutil e ela é muito cultural também. Ela passa de como se muito desapercebida, né? Outro dia eu estava conversando com uma irmã e a irmã falou um palavrão. Aí eu assustei, porque ela é uma mulher de Deus, sabe? Ela é uma mulher de oração. Aí eu assustei com aquele palavrão dela. Aí eu falei assim, amiga, você percebeu o que você falou? Ela falou assim, aí repetiu. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, na minha casa isso não é palavrão. Na minha família, minha mãe fala isso o tempo todo, a gente se fala, a gente, tipo, quando a gente quer ficar exaltado, a gente quer ficar meio assim, altivo, a gente fala isso o tempo todo. Eu falei, mas vamos pesquisar o significado dessa palavra? É palavrão sim.
E ela ficou apavorada. E ela falava com muita naturalidade. E eu falei, isso é o quê? Isso é aquilo que a gente tem visto muito na ciência hoje, né? São pensamentos limitantes. Você é enculturada, e quando você vai achando que aquilo é tua cultura, você vai achando que aquilo é normal, e aquilo não é normal, né? Então, às vezes, muitas das vezes, nós falamos coisas que não deveríamos, e você é boca de Deus. E se você é boca de Deus, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Eu falo sempre isso para a Bruna, eu falo, amor, suas palavras pesam muito. Quando você vai chamar atenção, quando você vai brigar comigo ou com as crianças, você tem que tomar cuidado, porque a boca do profeta mata. E você mata, porque você é profeta. Então tem que tomar muito cuidado, até para corrigir os filhos, até para colocar as coisas no lugar, tem que falar com muita cautela. Por quê? Porque o profeta, ele denuncia, ele mata. Então a sua boca é boca de Deus ou é boca do diabo. Então aquilo que você fala vai gerar algo no mundo espiritual e vai trazer a existência. Ou você vai ser bênção ou você vai ser maldição. Se você pode fazer o bem, mas você pode fazer o mal. Você pode proferir alguma coisa achando que não tem nada a ver, mas o diabo, ele aproveita aquela oportunidade daquela palavra porque você deu uma brecha. E a sua brecha vai ser uma oportunidade para ele fazer o quê? Uma amarra, para ele trazer uma hostilidade dentro de casa, para ele trazer uma irritabilidade, para Satanás colocar o teu filho no cativeiro. Ah, você não presta, ah, você é preguiçoso, você não vale nada, né? Eu ouvi falar, né? Gente da rua, ou às vezes um primo, uma prima, ou um cunhado, até uma cunhada, né? São problemas relacionais, é a febre da incredulidade que eu falei para vocês. Aí a gente fala assim, lá vai os filhos daquela Kenga. Lá vai aquelas piolhentas, aqueles pobres miseráveis. Lá vai o moleque, né? Lá vai a bagunceira, a arteira, né? E fala, aquilo ali é pinga-fogo, né? Crente tem muito negócio de falar pinga-fogo. Mas que tipo de fogo? Fogo estranho? Porque já fala com teor da maldade, né? Com teor errado. Já fala, pastora, lá já tá chegando, tá chegando o incircunciso, tá chegando, né? O pessoal fala, né? Como é que é os bordões de crente aí, gente? Esqueci de algum, você lembrou de algum? Lá vem Dalila, né? Jezabel. É tudo pecado, irmã, é tudo coisa ruim. Ninguém quer que os filhos sejam chamados desses nomes, né? Então, pera lá, às vezes você fala e você nem percebe, tá na brincadeira, né? E aí a gente está amaldiçoando, porque a tua boca é bênção ou a tua boca é maldição. Então, o que está jorrando da tua boca, né? Tiago fala, né? Tiago, depois vocês leem depois, Tiago fala, e ele fala justamente isso. Ele fala, olha, a mesma água doce não pode uma água salgada. Ou você é bênção ou você é maldição. Ou você sabe liberar a bênção ou você não sabe. Irmão, sabe qual é a estratégia que eu tenho? Eu amo checklist. Eu já até preguei checklist lá na igreja. Eu faço checklist para tudo na minha vida. Quando meus filhos estão fora do lugar, quando eles estão precisando ser administrados, eles estão precisando ser admoestados, estão precisando ser corrigidos, eu lembro eles quem eles são. Aí eu faço um checklist e colo bem no computador deles. E aí eles leem em voz alta para mim. Eu falo, lê aqui, Aí tipo assim, eles estão egoístas, tá? Só para vocês trazerem em existência o pensamento aqui, o raciocínio. Não quer dividir uma comida, não quer dividir uma roupa, que eu odeio isso, gente. Eu sou muito, muito rígida com essas coisas na minha casa, né? E aí meus filhos têm que compartilhar. Na minha casa eu não aceito esse tipo de espírito. É um espírito de engano, é um espírito de usurpação terrível que Satanás usa dentro dos lares. Se a criança nasce, né, cresce num ambiente como esse, ela vai se tornar um abusador, ela vai se tornar um ganancioso. Muitas das vezes ela vai ser um usurpador de outras pessoas, fazer projetos, fazer planos, sabe, maquiavélicos para ganhar dinheiro fácil. Isso é muito perigoso, porque a criança começa nesse mundo, né, de barganha, de troca de interesses. E hoje a gente tem visto muita gente com muita obstinação nessa área financeira, mas vai ver a infância dela, né? Ela já tinha aquela ganância, já era uma pessoa egoísta, extremamente egoísta, né? Pessoas extremamente egoístas, elas têm muita facilidade para entrar no mundo do mamon, né? Nesse espírito que tem reinado sobre nós hoje, que é esse espírito de mamon,
né, de capitalismo, de poder através do dinheiro, e dinheiro ilícito, dinheiro errado. Então é uma maldição hereditária, é uma maldição geracional que daqui a pouco a gente vai ouvir, que vem de pecado de iniquidade. Todo mundo aqui tem que passar por esse lugar. Não adianta você correr e falar, ai pastora, não, eu sempre fui boazinha, eu sempre fui generosa. Eu quero dizer para você, se você nasceu no Brasil, você tem que se ajoelhar e se arrepender pela herança maldita. Por quê? Porque geracional, nós viemos, né, de Portugal, que foi trazido para cá os piores cidadãos, ladrão. Só vinha gente ruim. Então nós geracionalmente, né, da iniquidade geracional que veio, né, dos nossos antepassados, talvez seu avô foi legal, tua mãe foi legal, teu pai foi legal, mas um tio teu não foi, o bisavô, o tataravô matou alguém, pegou o terreno de alguém. Aqui em Vargem Grande tem muito isso, né? Que o pessoal ocupou uma terra que não era sua. Então assim, tem que ajoelhar, tem que pedir perdão. É o passo da cura, irmãos, não tem como correr desse lugar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai não ser por ele, amém? Então você confessa, se arrepende, pede perdão, recebe perdão, seja livre, redimido e vai permanecer com Cristo até a eternidade. Amém? Amém. Então tem que se arrepender. Então meus filhos, eles fazem esse papel. Se eu vejo alguma picuinha, alguma coisa, né, com muito filho dentro de casa, volto ele para aquele lugar. O que você é? Eu sou generoso, eu sou bondoso, eu gosto de compartilhar. Eu boto, irmãos. E eles estão tudo com 20, 18 anos e tem que fazer. E tem que fazer. Falei, não, até sair debaixo da minha saia vai fazer. Sabe por quê? Porque Satanás, ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Satanás quer ir lá dentro da sua casa, ceifar os seus filhos, ele quer ir dentro da sua vida e ceifar você. Se Deus tem uma grande promessa na sua vida, Deus tem um grande propósito, é que todo dia Satanás acorda para destruir a sua vida. Para destruir a minha vida, você sabia? Todo dia Deus envia anjos para nos dar escape, para nos fazer termos o livre-arbítrio, para sabermos fazer escolhas. Quem aqui não tem medo do seu livre-arbítrio? Não precisa levantar a mão, porque deve ter. Mas nós precisamos entender que é o benefício da dúvida. É para a gente correr para a cruz e confessar, se arrepender. Não é para você ficar armado, mas você fala, Satanás, aqui não. Todo dia. Amém, irmãos? Amém. Então o pai da mentira é Satanás. João 8,44, né? O pai da mentira é Satanás. Então a gente tem que lutar contra a mentira de Satanás. E Satanás, ele é tão mentiroso que ele traz uma culpa mentirosa, que é o sofisma, que é a falsa verdade. E muitas das vezes o Senhor já falou, filho, eu conquistei. Nós lemos aqui Atos 13, está redimido, houve arrependimento, houve confissão. Jesus Cristo trouxe remissão. Jesus é o nosso redentor. Está pago, amém? Amém? Agora você tem que ir lá acessar. Agora você tem que fazer o caminho. Aí Jesus falou, filha, isso não te pertence. Mas por que você carrega essa cruz? Por que está doendo? Por que você ainda está sofrendo? Porque você lá atrás, de repente, tem guardado, escondido, sujo debaixo do tapete, uma palavra que foi liberada que você era de maldição, que você não ia dar em nada, que você não ia crescer, que você não ia ser uma boa mãe, que você não ia ser um bom pai, que você não ia ser um bom esposo, né? Que você nunca ia vencer na vida, que você ia ser assalariado para sempre, que você nunca ia comprar um carro. Não é verdade, queridos? Quantos pensamentos limitantes, quantas palavras que foram lançadas de maldição, quantas palavras você não vai dar conta. E você não vai sair nem de Vargem Grande para ir em Guapim passear. Irmãos, eu fiz uma excursão e eu peguei 4 mulheres que nunca tinham conhecido a praia, mulheres acima de 40 anos. Eu fiquei apavorada porque quando a gente fala isso lá em Goiânia, que vocês sabem que eu sou goiana, eu sou lá do Centro-Oeste. O sonho do brasileiro fora do Centro-Oeste é conhecer o mar. E a gente aqui não valoriza o que tem. Mas tinha teresopolitanas que nunca desceram até o Rio para conhecer o mar. Eu falei, irmã, tu não desceu nem ali na Ilha do Governador? Não, pastor, eu não conheço o mar. Eu falei, não, eu vou te botar no ônibus agora, nós vamos conhecer o mar. Irmãs, a irmã chorava. A irmã chorava. Foi a coisa mais linda do mundo levar ela para o mar. E ela queria entrar no mar, ela não tinha medo, tá? E a gente ficava com medo dela se afogar.
Porque ela foi embora com tudo e ela ficou apaixonada, ela não queria nem almoçar, queria ficar na água o dia inteiro. Foi muito maravilhoso, foi tremendo, foi uma unção. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente está desse jeito às vezes com Deus. A gente mora do lado, a gente está morando com Jesus, mas a gente não toca nas bênçãos dele. A gente fala, eu tenho Jesus, mas não vive uma vida livre. João 8, né, fala sobre isso. Né? Crentes em Deus, crentes também, né, na verdade. Porque Ele é a verdade. Só nele. Portanto, se vós são filhos, vocês são libertos. Vocês de fato são livres. Aleluia, glória a Deus. João 8,38. Depois vocês leem João 8 todinho também, como dever de casa. Porque, irmãos, não tem como fugir disso. Se você quer ser liberto, livre, acesse aquilo que Jesus conquistou na cruz. Amém? Então, se você recebeu palavras de maldição, em nome de Jesus, o Senhor vai neutralizar toda e qualquer investida de Satanás na tua vida. Toda prisão, o Senhor está tirando você do cativeiro. Do cativeiro. Às vezes, olha, Satanás colocou você no cativeiro por causa de uma palavra. E você está prisioneiro. Você fica preso por anos, por décadas, até mesmo por eras. Como o povo de Israel ficou 40 anos no deserto por causa da desobediência. Porque eles não quiseram ouvir e obedecer a Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente desobedece porque a gente não vai na cruz. A gente vai no psicólogo, a gente toma remédio de tarja preta. A gente não, né? Repreendido, não Jesus, que eu não vou tomar. Mas a gente não obedece, não confessa Jesus, não repreende, não coloca as coisas no lugar. E aí fica com aquela palavra prisioneiro. E aí sabe o que o diabo faz? Ele é tão sujo que ele aprisiona e joga a chave fora. Ele aprisiona você numa gaiola e ele joga a chave fora. Para você ter várias prisões na sua vida. Prisão financeira, prisão geracional. Você às vezes é uma mulher estéril, um homem estéril, não consegue gerar filhos porque está prisioneiro. Principalmente de traumas, principalmente de dores, né, que você viveu. Não consegue gerar filhos. Prisioneiro de palavras de maldição, de prosperidade é assim crucial. José quase perdeu, né, tudo que Deus havia planejado para ele por conta de palavras de maldição, né, por ele ter falado fora do tempo para os irmãos, né, passou por tanto, passou pelo poço, passou, né, pela prisão, passou por Potifar, passou pelo Egito, virou governador, irmão, mas teve que passar por muitos lugares de prisão. Por quê? Porque ele foi aprisionado justamente na área que ele tinha autoridade, que era a área o quê? Financeira, de governo, de autoridade. Geralmente as pessoas ficam muito prisioneiras nesse lugar. Nós conhecemos um irmão e Bruno estava orando por ele, vou falar rapidamente. E aí ele não conseguia desatar a vida financeira dele, a ponto dele chegar a falar que estava devendo milhões, assim, muito dinheiro. Ele é jogador de futebol. E aí o Bruno falou, irmãos, alguma coisa você fez, Deus fala que houve um pecado e você está estéril financeiramente. Ele falava, mas eu não fiz, eu não me lembro de nada. Aí, irmãos, ele foi para casa e Deus revelou para ele que ele havia contribuído, pagado um aborto. Depois que acabou o jogo, os amigos chegaram, aquela zombaria de homem, né? Pô, vou fazer uma vaquinha aqui para ajudar a ti, fulano e tal. Quase que eu falei o nome dele. Ele não é de Teresópolis, não, é do Rio de Janeiro, tá? Graças a Deus. É Thiago o nome dele, ele não tem nada a ver, ninguém nem sabe quem é. Ele é jogador do Palmeiras. Aí o Bruno pegou e virou assim. Mas isso, gente, já tem mais de 10 anos, quando eu estava no Rio. Aí o que aconteceu? Bruno pegou, aí eles pegaram, fizeram aquela zombaria de homem, o homem jogaram lá, cada um deu não sei quanto, ele pegou um dinheiro, pá, jogou. A mulher fez o aborto. E aí o Espírito Santo falou assim, tua mulher não sabe, ninguém sabe, mas eu sei. Você matou uma vida. Agora você precisa se confessar, você precisa se arrepender. Tudo na vida financeira dele ficou travada. Porque ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem que amava a Deus. Como que ele paga um aborto? Gente, foi muito forte aquele dia. Então, às vezes, irmão, você está vivendo na hostilidade, você está vivendo na miséria, é por causa de falta de confessar o pecado, de pedir, de se arrepender. Isso é muito sério. A lei de Deus ninguém muda. Ai, pastor, esse sistema é falho, esse sistema é simples. Querido, não quero discutir com você. O sistema é de Deus. A maneira de Deus fazer é Ele que instituiu dessa forma. Você não quer resolver comigo? Vai resolver com Deus. Chega com Deus, vai brigar com Deus. Fala, Deus, eu vou ter que joelhar, orar. Ué, igual vai lá, meu filho, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, publicamente na frente de todo mundo. Mas nesse rio Paquequé, eu vou fazer, vale, Deus mandou.
Se Deus ainda não mandou para quê? Irmão, se mandar quem vai vir grande, então vai ser melhor ainda. Toma juízo. Obedece logo, amém? Eu já estou desse jeito, eu já estou na linha da reta. Eu falei, Deus mandou, já estou indo. Porque eu não quero mais que nada fique retido, nada fique travado na minha vida. Você crê em nome de Jesus? Você recebe? Então, irmãos, uma outra coisa importante é você não amaldiçoar os seus. Olha, toca nesse irmão que está do seu lado com muita delicadeza. Agora toca no outro com muita brutalidade. Dá um soco, dá um apertão, acorda ele aí, em nome de Jesus. Olha, os irmãos podem dar bem na cara, gente. Vocês estão rindo de nervoso. Dá no ombro, né, gente? Mas dá logo assim, tá vendo? Isso é rompante. Mas o ser humano é muito assim. Esse que você toca é o teu próximo. Cuidado. Porque você pode estar amaldiçoando. Você não conhece, mas você fala mal. Você xinga. Você faz uma zombaria. Às vezes você dá uma risadinha. Deus detesta zombadores. A palavra de Deus, irmãos, se você ler a palavra, o tempo todo Deus fala, ai daqueles que zombam. Às vezes você está zombando de Deus. Você está zombando de um filho de Deus. Você está zombando de Deus. E principalmente os nossos filhos biônicos, os nossos filhos geracionais. Né? A gente às vezes está cansado e filho dá muita irritabilidade. E às vezes é melhor a gente dar um chacoalhão, botar de castigo do que a gente falar. Porque tu fala, tu amaldiçoa. Tu está aprisionando seu filho, aprisionando seu marido. Né? A palavra é tão sábia, né? Vem com Provérbios 31 e fala que a mulher, ela fala bem do marido na porta da cidade. Né? Então isso quer dizer que se você fala mal do teu marido vai ficar ressequido, ele não vai ficar destravado, porque a mulher ela tem essa graça, essa personificação da sabedoria. Então se ela amaldiçoa o marido, pode ver, o marido dela vai estar sempre moribundo, sempre febril, sempre mal, nunca vai dar certo. Por quê? Porque a boca da esposa é que vai gerar vida, e ela não é vida, ela é maldição. A boca da esposa, isso é bíblico. Ai, pastora, isso não é verdade, porque desde a mãe dele e do pai dele, pô, ele vai resolver com o pai dele e a mãe dele também. Mas com a esposa, você vai dar conta dessa medida. Se hoje você é uma esposa, você vai prestar conta para Deus de ser esposa. Não adianta fugir desse lugar. Se você é um marido, você vai dar conta de ser um esposo, de ser um marido. Se você não estiver dando conta, você vai prestar conta para Deus. Deus vai julgar você como marido. Amém? Assim como Deus vai nos julgar como pai e mãe. Assim como Deus vai julgar se você está honrando pai e mãe. Porque quem não honra pai e mãe não prolonga seus dias na terra. E se você também quer ser abençoado, quer ter graça, quer ter favor, porque acho que Salmo 127 ou 126, eu não me lembro, que fala lá que os filhos são flechas na mão do guerreiro, que guarda da provisão. Então automaticamente você provisão para seus pais foram gerados por você está gerando seus filhos. Então você quer ter a aljava cheia, você quer a casa cheia, você quer guerrear e quer ganhar, você quer prosperar, você quer ter o que comer e ter o que dar, você tem que honrar pai e mãe. E os seus filhos têm que ser honrados por você. E você tem que honrar os seus filhos. Gente, isso é geracional. Deus instituiu esse sistema, não adianta você fugir dele. Você precisa voltar na sua casa e resolver os seus problemas. Você precisa resolver e perdoar sua mãe de verdade. Você precisa voltar na sua casa e perdoar o seu pai de verdade. Não é raso, não é fingir não, que está tudo bem não. Porque Deus conhece o coração. A Deus ninguém engana. Então é seríssimo isso no mundo espiritual. É um princípio, é uma lei de Deus e Deus não muda. Amém? Então até a 4ª geração a maldição vem. Física, emocional e espiritual. Então nós falamos aqui sobre essa maldição hereditária, maldição de boca e maldição geracional, que são passadas de gerações em gerações, culturalmente, maldição hereditária e a maldição espiritual, a maldição cultural que nós carregamos. Então todas elas vêm num pacotinho que eu chamo de kit de iniquidade, que infelizmente, irmãos, nós não temos como correr dele. Talvez você fale, pastora, minha mãe foi maravilhosa, meu pai foi maravilhoso, mas olha só, esse processo da cruz todo mundo tem que passar. Todas nós ou vamos passar ou já passamos. Em algum momento da sua vida você vai ser rejeitado. Em algum momento da sua vida, com alguma situação, você vai sofrer um abandono. Em algum momento ou outro vai vir uma traição de amigo, de parente, de marido, de esposa, sei lá. De pai, de mãe, de sogra, de titia, de trabalho, de patrão. Em algum momento da sua vida você vai passar
pelo sentimento da culpa, da vergonha. Então o Espírito Santo, ele não quer, Tiago não fala, né? Deus não tenta ninguém, né? Então por quê? Porque às vezes a gente carrega esse lugar, esse kit de iniquidade, e o primeiro lugar que a gente quer depositar é em Deus, e a gente quer culpar Deus. Ah, mas foi a família que tu me deste. Adão, obrigada, a gente tô com Abraão na cabeça. Adão falou? Não, foi a mulher que tu me deste. A primeiro lugar a gente quer culpar. E a gente fala, mas Deus, olha aí, eu nunca escolhi a família que eu nasci. Olha meu pai, olha minha mãe. Olha meu pai, um beberrão. Meu pai acabou com a vida dele, desgraça pura. Que é uma palavra não de Deus, não gosto de falar essa palavra. Não é, gente? Porque é pesada, né? Então, nós temos que arrancar ela. E aí os beberrões, né? O espírito de droga, a bebedeira, né? Festas desagradáveis. Está lá, gente, lê lá Gálatas, né? As festas desagradáveis a Deus. Todo tipo de festas desagradáveis a Deus, toda espécie de festas, ela é maligna, desagradáveis a Deus. Tudo que tem imoralidade, tudo que tem bebedeiras, elas são desagradáveis a Deus, vírgula, ponto. Não, Deus não mudou isso. Deus nunca mudou e Deus nunca vai mudar. Você vai lá no Antigo Testamento, os lugares de idolatria com todo tipo de Jezabel, com todo tipo de Asfera, né, da rainha dos céus, eles eram orgias sexuais, eram festas desagradáveis a Deus. E hoje, é ali, irmã, dá um pulinho ali naquele negócio ali que eu esqueci o nome. Que é ali o show, casa do show. Lá, agropecuária, não é? Luz vermelha, que é pior ainda. Festa do produtor rural, que não é festa do produtor rural, que agora tem um monte de nome, né? É o Serginho do Paraguai que vai lá e vocês vão lá dar um glória. Vocês não, em nome de Jesus está repreendido. Vai lá, não tem nada a ver, tem sim, mano. É as feras, está reinando ali, é um principado, uma potestade que foi enviado para desagradar a Deus. Por quê? Porque um dos mandamentos de Deus, e é um mandamento que a gente não cumpre, que é celebrar ao Senhor nosso Deus as festas bíblicas. Que é um mandamento de Deus, celebrar a sua vida, celebrar a vida do seu filho, do seu marido, né? Você celebrar a igreja, você celebrar as coisas do céu, mas vai celebrar o Satanás. Vai lá bater palma pro diabo, bate palma pra Anitta. Ai, pastor, eu não vou no show, mas segue ela. Você tá publicando, tá fazendo ela ficar mais rica, tá batendo palma pra Satanás. Por quê, irmão? O nome daquilo é o quê? Like. É curtida. Eu curti, eu achei legal. Você tá celebrando sim. Sinto muito, Satanás. Porque hoje é a era digital. Então, irmão, vamos ler na nossa medida. Quando Jesus chegar para mim, para você e falar, eis que te digo que 2025 você deu like. E quando Jesus chegar lá na era, né, de Ruth e Noemi lá, falar, essa era de Quilom, né, e Marlon. Então era falha, era engano, era muita doença, porque os filhos de Noemi e Elimeleque, eles eram assim, cheios de doença. O primeiro filho nasceu doente, o segundo filho nasceu cheio de falha. Os dois morreram em Moabe, uma geração de engano, uma terra que mentia, que dizia que tinha, vem pra cá porque aqui tem comida, aqui tem o que vocês precisam. Era engano, era tudo mentira. Morreu todo mundo pela desobediência, Ruth e Noemi voltam para Belém, para a terra do pão. Amém, irmãos? Passar a obedecer, tem que trabalhar. Você quer comer milho? Planta e colhe. Não foge desse sistema de Deus, não. Quem Deus fez foi Deus deu. Para mim e para você trabalha a hombridade. Amém? É uma da unção que despedaça o jugo da maldição, é a unção sacerdotal. É a unção da hombridade, que é uma unção de trabalho, de serviço. Amém, irmão? Você recebe? Amém. Meu aniversário foi quarta-feira, né? Aí eu abri a Bíblia toda feliz, assim, falei, ai, Jesus vai me dar um presente, né? Aí abri a palavra assim de manhã, já tinham orado, as crianças já tinham feito um monte de coisinha pra mim. Aí eu abri a Bíblia e falei, ai, agora eu vou ganhar meu presente. Aí tava lá, né? Ai, meu Deus do céu, foi que eu li, acho que foi, não me lembro mais, Mateus ou foi 20 ou 21, né? Aí tava lá Jesus assim, eis que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Eu falei, meu Deus, mais trabalho. Já sirvo tanto, Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Aí eu falei, vou continuar lendo. Aí li o capítulo 20, aí passei por 21. Aí cheguei no 21, Jesus, eis que vai lá, desata o jumentinho e traz o jumentinho. Depois eu vou devolver. Eu falei, então pronto, Jesus, eu vou ser o jumentinho mesmo, não tem jeito. Além de carregar Jesus, eu vim para servir.
E aí saltou os meus olhos. Foi os 2 versículos que Jesus me deu de presente de aniversário. Primeiro, minha filha, você veio para servir, você não veio para ser servida. O segundo é que você vai continuar sendo a jumentinha que vai carregar. Amém? Eu falei, amém, Jesus, aleluia. Guardei no meu coração, anotei. Falei, obrigada, Senhor. Por quê? Porque a unção sacerdotal é serviço. Irmão, se você quer honra, você tem que ser o primeiro a lavar os pés. Você tem que ser o primeiro a pegar e a servir pessoas. A não esperar o pastor pedir, a ser o primeiro a vir já limpar e a botar para trabalhar. A ser o primeiro, essa unção é uma unção específica. Quando o profeta chegava e ele ungia o sacerdote, ele ungia ele, capacitando ele para um serviço específico. Era uma unção para, uma unção para, uma unção para, tá. Era assim, meu bem. E aí todo mundo hoje quer ser pastor, mas tem que trabalhar, querido. Não existe unção ministerial, nenhuma unção ministerial, todos os dons e ministérios. Essa igreja metodista é uma igreja de dons e ministérios. Toda unção sacerdotal, toda unção de ministério, ela tem que ter serviço. Serviço para o povo, serviço para a comunidade. Se quer honra, quer título, irmão, está no lugar errado. Começa primeiro a servir, depois vem o título. Então, assim, hoje as pessoas querem a bênção. Eu quero ser o próximo milionário, eu quero acordar antes do sol, quero ser o próximo milionário, né? Mas não quer trabalhar. Aí fica jogando nos joguinhos lá do leãozinho. Vocês sabem, tá vendo? Eu já joguei para pegar. Entendeu? Jesus está vendo em tudo. Né? Aí a gente fala, né? Tu quer trabalhar. Então é uma unção sacerdotal. Sabe o que quebra o jugo da maldição? É a unção sacerdotal. Todo homem que se posiciona dentro da tua casa, escute isso, um homem de Deus. Nós estamos lá fazendo a hombridade dos homens agora. E o Bruno estava falando muito forte isso. Ele falou assim, Ludmila, quando Jesus compara o homem, ele fala que é ele, né? E ele fala assim, o amor sacrificial. Então eu não posso só te amar, eu tenho que me sacrificar por amor a você. Então, irmão, tudo ele tem que abrir mão por amor a mim. Só que é muito pesado. Não é fácil. Então é muito difícil. Porque eu falo, amor, às vezes eu me sinto até culpada. Mas é a unção sacerdotal. A igreja é a mulher. Amém? A noiva de Cristo que vai voltar para buscar o cordeiro. Entendeu, irmã? Jesus, ele fala e compara o homem ao amor sacrificial da igreja. Que ele se entregou por amor à morte de cruz, para que a igreja fosse redimida, resgatada. Então Jesus fala para o homem, você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então você tem que se sacrificar por essa esposa. E tem homem que não é próspero porque não faz um sacrifício pela esposa. Você pega um homem que trabalha, irmão, tem gente que faz hora extra, trabalha em 2 empregos, tá igual a Cris meu marido tem 3 empregos, já viu? Aí ela pede demissão o tempo todo. É bom demais aquele episódio, né? Aí o homem trabalha, pega a hora extra, a hora extra é uma idolatria na vida dele, porque ele sempre acha que a hora extra vai dar conta, que ele vai vencer na vida pela hora extra. Só que na verdade ele nunca se sacrificou por amor à esposa. Nunca deixou de comprar uma coisa boa para comprar para ela. Nunca botou e deixou ela escolher o piso ou o sofá da casa. Nunca levou ela numa viagem que ele não goste, mas que ela goste. Porque, irmãos, é amor sacrificial, não é você que tem que escolher. Né? O Bruno perguntou, eu amava comida japonesa. Fiquei 15 anos da minha vida sem comer comida japonesa, por quê? Porque era caro. Não é? E aí eu me lembro que as minhas amigas, elas falavam comida japonesa, eu falava, meu Deus, deve ser ouro, né? Porque, irmã, era caríssimo. E aí, graças a Deus, no passar dos anos, alguns anos pra cá, a gente foi mais acessível, né? Hoje a gente consegue comer uma comidinha japonesa. E aí, irmãos, tem 2 anos que Bruno começou a comer comida japonesa. E ele tem horror a peixe cru. E ele me abençoa. Ele compra para me agradar. E ele não só compra, agora ele faz. Porque ele falou que é mais fácil, é mais barato comprar o peixe, picar o peixe e me dar para comer. Então ele aprendeu a fazer. Ele pesquisou, ele faz uma comida japonesa maravilhosa. Porque ele é estrategista. Ele falou, eu tenho que ser o sacerdote, eu tenho que me sacrificar, mas eu preciso redimir o meu dinheiro. E aí, irmão, você pergunta para ele que ele te dá todos os truques, ele é uma bênção. Então, as crianças, ele falou que o prazer dele é fazer e ver a gente comer.
que lá em casa todo mundo, eu e o Wesley e o Isaac amamos. Então, assim, é a sabedoria que vem do céu, irmãos. Você pedir a Deus a estratégia, Deus vai dar, você crê? Então, algumas vezes, e eu creio que muitos de nós precisamos entender isso nessa noite, que o Espírito Santo está falando aqui, irmãos, ele nunca falou aqui, desses anos de cura, sobre a vida financeira, porque tem algo muito grande para ser desatado aqui, você crê? Amém. Então, a honra vem quando você renuncia, quando você, como Cristo, né, se compadeceu da igreja, quando Cristo renunciou, você tem que fazer isso pela sua esposa. Começa a honrar ela, você vai ver a vida de prosperidade que você vai ter. Você recebe em nome de Jesus? Amém. Amém, eu creio, irmãos. É coisa do céu, é sobrenatural. Deus não explica. Quem explica é Deus. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Então essa unção geracional vem disso. E aí, a palavra de Deus diz que quando nós temos uma expressão de maldição, irmãos, e não nos é ainda percebida, nós precisamos buscar o Espírito Santo. E aí eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu. A minha família, meu tio mais velho, ele foi assassinado. Ele levou tiro, né, e ele morreu. E o meu outro tio que estava com ele, eles tinham uma empresa, eles tinham uma sociedade, o cara foi roubar o cofre deles. Ele matou o meu tio Zé e ele deu 3 tiros no meu tio Melchor. E meu tio Melchor ficou alguns meses internado no CTI. Mas o meu tio Melchor teve algumas sequelas. Ele tem a mãozinha assim, porque o tiro pegou aqui e perfurou ele aqui. E ele sobreviveu. Só que o bandido, ele mandou um recado falando que ia voltar para terminar o serviço. Então o meu tio Melchor veio morar em Teresópolis por causa disso. Por isso que nós saímos de Goiânia para vir para Teresópolis. E meu tio tinha um parente, né, de 3º grau aqui, trouxe meu tio Melchor para ficar escondido em Teresópolis. Meu tio muito triste, minha mãe em contratempo se separou do meu pai, trouxe minha mãe para cá para ficar de parceria de família. Aí veio eu, minha irmã e minha mãe para cá. Passado alguns anos, irmãos, a minha avó falava, minha avó teve 12 filhos, 10 homens e 2 mulheres. E aí minha avó falava, eu não quero que ninguém faça nada. Deus vai fazer a justiça dele. Se algum filho meu se levantar para matar esse homem, ele vai ser amaldiçoado, porque eu não quero. Porque a minha família não tinha Jesus. A minha família era católica, amava Deus, amava Jesus, amava a igreja, mas não tinha uma fé em ação. Então meu tio era daqueles mesmo, ferro a fio ferro, sabe? Matou aqui, eu mato mesmo. E era tudo assim. E aí minha avó falou, nessa época a família muito doída, muito ferida, com luto, porque meu tio era a hombridade da família, né? Eles tiraram todas as armas e não assassinou ninguém. Passou-se 25 anos depois, o meu tio, a minha tia estava em casa e chegou uma ordem judicial para minha avó ir lá, porque havia sido preso o cara que matou meu tio. 25 anos depois. Minha tia desmaiou, minha mãe desmaiou, foi uma loucura. Quando eles chegaram aqui fora, era o cara que tinha matado meu tio. Só, queridos, que a maldição hereditária ficou, né? O filho desse meu tio, o nome dele é Jorge, ele foi assassinado pela polícia, né? 7 anos depois, ele estava armado, porque eu te falei que a minha família andava armada, ele estava armado e tinha uma blitz. E aí, quando ele viu a blitz, ele falou, se eu for parado, eu tenho uma arma ilegal, eu vou ser preso. Ele foi fugir da polícia. A polícia viu, foi atrás dele, meteu 2 balas pelas costas dele e ele morreu na hora. O filho desse meu tio foi morto por tiro. Olha isso, irmãos, muito sério, né? E aí veio essa maldição hereditária, né? Então, a primeira, a segunda e a 3ª geração. Esse meu primo, ele tem um outro irmão dele, que é do mesmo sangue, que eles tinham, assim, muita cumplicidade, eles ficaram muito fortalecidos, porque meu tio morreu, então ele fez o papel de pai e de mãe. Eu me mexo muito, né? Você tá filmando, perdão. Não, tá tranquilo. E aí eles tinham essa cumplicidade, e aí, irmãos, ele se sentia oprimido, muito oprimido. Ele se sentia culpado, ele achava que ele tinha que ter feito alguma coisa, que ele tinha que ter resolvido do jeito dele. E ele ficou nesse mundo de hostilidade, muito agressivo. E o sonho dele, né, era ser pai. E eu até hoje, a esposa dele não consegue ter filhos.
né? E agora eles já aceitaram Jesus e tudo, mas ela é estéril. Então, o que eu quero dizer isso para vocês com isso tudo, né? A maldição de arma de fogo é uma maldição familiar que eu carrego. É uma maldição que destruiu a minha família, né? Então, há muitos anos a gente vem lutando contra isso. Meus tios já aceitaram Jesus, nunca houve mais nenhuma situação dessa, né? Graças a Deus o Senhor tem trazido graça sobre isso, mas foi uma maldição que ela ultrapassou gerações, né? Então, a minha família era portadora de arma de fogo, fez muita maldade no passado e veio então, né, a ceifar a vida do filho mais velho da minha avó, que foi o meu tio Zé, e a vida do filho mais velho dele, que foi o meu tio Jorge. Você entende isso em nome de Jesus? Então eu estou te contando, não é uma história, eu estou te falando da história da minha casa, da minha família. É uma maldição hereditária, né? Então a gente tem que quebrar, a gente já quebrou, a gente orou, a gente já consagrou, mas a gente entende isso no mundo espiritual. Hoje Deus me deu muita percepção sobre isso. A maldição de bebida alcoólica. O meu avô, por parte do meu pai, ele morreu bebendo um vidro de álcool em casa. Ele era alcoólatra no extremo, e quando ele voltou do centro de reabilitação, ele ficou tão desesperado que ele pegou um vidro de álcool e bebeu. Quando ele bebeu o vidro de álcool, ele já com cirrose, destruído pela bebida, né, por muitos anos de bebedeiras, ele se deu como é que fala? Acabei de pensar e vocês olharam para mim, eu não falei, né, gente? Coma alcoólico. Ele teve um coma e entrou em coma ali e ele não voltou, né? Por um vidro de álcool mesmo, esses álcool que a gente usa, né, em casa. E ele foi embora, foi muito triste, porque a gente via que ele estava realmente pela bebedeira. Todos os filhos dele bebem, todos, não tem um. Eu acho que agora meu pai, né, tá liberto. Por muitos anos meu pai destruiu a minha casa. Minha mãe chegou em casa e pegou o meu pai bêbado com outra mulher na cama. E a gente pequenininho. Minha mãe disse que os cachorros estavam com ele na cama com a mulher, e depois daquilo minha mãe nunca mais quis cachorro na vida. A gente nunca teve pet na nossa casa, porque minha mãe nunca deixou. Porque minha mãe falou que o trauma foi tão grande que ela só lembrava dos cachorros, que eram os cachorros apaixonados, que ela tinha paixão dos cachorros, os cachorros estavam tudo com a mulher na cama. E minha mãe fala que aquilo foi assim, demoníaco. Então foi uma maldição hereditária. A bebida destruiu. Meu pai disse que não lembrava de nada, a amiga da minha mãe disse que não lembrava de nada por causa da bebida. E a bebida destruiu. Todos os meus tios são beberrões. Todos os meus tios têm vícios de bebida. E eles carregam uma culpa, um demônio mesmo, né, da bebida alcoólica. Eles passaram por processo de aceitar Jesus, processo de cura, processo de libertação. Mas o que acontece, irmãos? É o que eu te falei. A pessoa deixa o copo da bebida do lado. E aí ela toca, igual o que os alcoólicos anônimos eles falam, nunca dê o primeiro gole. Quem tem problema de maldição hereditária, tem porta que você nunca tem que abrir. Tem porta que você não tem que dizer assim, eu tenho controle, eu tenho equilíbrio. Irmão, aquilo é maldição hereditária. Aquilo é uma maldição. Você não pode acessar Satanás. Porque quando você abre uma brechinha, Satanás faz um combo. Satanás só quer uma brecha, uma lispe. Aí você, quando vê, ele já entrou. Por quê? Porque é uma maldição, como eu falo para minha casa hoje. A minha casa, meus filhos, eu falo para eles, filhos, nós não somos abstém ao álcool por causa da igreja. Nós somos abstém ao álcool porque o álcool é maldito na nossa casa. A nossa herança de maldição hereditária é destruidora. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar e roubar e destruir a sua vida. Eu falo para eles. E através da bebida alcoólica, que é um gole que tu toma, Satanás entra. Porque é uma maldição hereditária. Então eu venci e eu creio que vocês vão vencer. Eu tenho autoridade para falar sobre a vida de vocês. Eu falo isso para os meus filhos e eu estou falando para vocês. Por quê? Porque no mundo espiritual é a lei de Deus que rege. Amém? Então quando você tem autoridade sobre aquilo, você domina aquilo. Então você tem que ter autoridade para falar na vida dos seus filhos. Assim como você tem que ter autoridade para falar da pornografia. Você tem que ter autoridade para falar das bebedeiras, das drogas, do adultério. Você tem que ter essa autoridade em nome de Jesus. Fala, eu fui curada, eu fui liberta para que você não passe por isso. O lugar que eu construí vai ser o seu teto para você pisar, meu filho. Você vai pisar nesse lugar. Porque eu já fui liberta, já fui curada. E agora Satanás não tem direito de tocar na sua vida. Você crê? É muito sério, irmãos. É muito sério isso no mundo espiritual. Então lá em casa não é uma questão de, ai que lindo, ai vamos fazer um brinde.
Tim-tim. Satanás entra assim. Na pandemia, irmãos e cristãos começaram a fazer brindezinho dentro de casa e tinha a brecha da maldição hereditária da bebida. Foram parar no hospital, foram parar até... Teve uma moça casada com 2 filhos, irmãos, e ela bebeu tanto que ela teve que ser internada no centro de reabilitação. De tanto que ela começou a beber. Começou com gole, daqui a pouco gole, vodka. Quando viu, ela se perdeu. E ela teve que ir para um centro de reabilitação. Membro da minha igreja. Ninguém sabe quem é, mas é membro da minha igreja. E pessoa que fala que ama Deus, pessoa que ama Jesus. Só que o problema é que você dá brecha para Satanás. Aí a maldição hereditária pega. Por isso que Deus fala assim: amarra o valente e repreende o valente. Limpa a casa, porque senão volta mais 7. Você entende isso em nome de Jesus? Então, irmãos, é ser liberto e permanecer liberto. É você ser liberto, você trazer o entendimento à consciência e permanecer em Jesus. Tem que vigiar para sempre. Nunca mais é bebida na sua casa. Nunca mais, nem para fazer enfeite. Enfeite do inferno, irmão. Tem gente que bota barzinho em casa, tacinha em casa. Vai lá no amigão, tá R$1,99, vou levar para casa. O diabo quer fazer o quê? Um altar de idolatria na tua casa. Aí bota um bebelô lá, fica igual Raquel, esconde o ídolo, porque ele é pequenininho. Ninguém vai ver, o pastor não vai ver esse licorzinho não. Imagina, tem nada a ver. Vai lá, dá brecha para Satanás. Você pode vencer, mas seus filhos não. Porque você sabe de onde você saiu, mas seus filhos não. E a maldição hereditária, ela não tem a ver com você, ela tem a ver com aquilo que você vai gerar para os seus filhos. Às vezes você foi liberto, mas você carrega a maldição. E aí você não pode amaldiçoar os seus filhos. Né? Então você constrói para que os seus filhos não vivam aquilo. Amém? Você é liberto para que eles sejam livres. Aleluia! Aleluia. Você constrói para que eles vivam o novo de Deus. Eles permaneçam. Então tem muito pai que fala: mas eu não bebia. Mas você dá corda para Satanás puxar. Você paga um ingresso para ele num show. Você compra uma bebida e bota bonito lá no bar da sua casa, né? Aí depois chora pitangas: meu filho está bebendo, pastora. Mas quem foi que começou? Volta lá no trauma, volta lá, se arrepende, confessa, pede perdão. O adultério, irmãos, é a mesma coisa. Você é geracional, é uma maldição hereditária. Então todos os pecados, né, irmãos, todos os pecados você tem que confessar, se arrepender, passar por eles, todos eles. Pastora, não fui eu, foi iniquidade, foi sua família, foi seu... Amém? Você entende isso? É Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Não adianta você fugir, né? Jacó era reconhecido por causa do seu pai Isaac. Isaac era reconhecido pelo seu pai Abraão. Quando Deus se aproximava de Isaac, ele falava assim: pela promessa que eu fiz ao seu pai Abraão. Então, quando Deus chegar para os seus filhos, ele vai falar: pela promessa que eu fiz ao sua mãe, ao seu pai. Amém? Então não adianta fugir disso. Você quer a bênção? Então não foge também do sistema de Deus. É assim que Deus trabalha. Tem que ir lá: pastor, eu nunca fui da idolatria. Mas o Brasil é idólatra. Repreende, confessa, pede perdão. Então, às vezes você está tendo algum tipo de idolatria, irmãos. Nós precisamos entender esse lugar. Quais os lugares que você hoje precisa confessar? Quais os lugares que a sua boca tem sido impura, tem sido maldita, que você precisa confessar hoje? Qual é a herança geracional, uma ideia determinada que você tem aí, um padrão disfuncional, uma cultura, uma coisa que foi culturada, um padrão de comportamento, um padrão negativo, gente que é irritada, nervosinho demais, agressivo. Ainda bem que hoje tem as leis aí, infelizmente teve que ter, né? Mas você sabe, irmãos, que a Lei Maria da Penha abriu um legado, um portal no mundo espiritual para os homens serem mais agressivos. Por quê? Porque a lei, ela vem para aquele que transgride a lei. Se você é um transgressor da lei, é porque a lei é necessária. Então, um agressor, um abusador, ele precisa da lei porque o país, o Brasil, tem reinado nesse lugar negativo, nesse lugar de maldição, nesse lugar de violência física. E gente, qualquer gente, tá? Homem ou mulher que bate mulher, homem que bate homem, tem que ser preso. E tem que levar uma coça na cadeia. Vai ver que dói, que machuca. É sério, irmãos. O negócio tá sério. Chegou um cara lá na igreja e bateu na mulher.
Aí Bruno falou pra ele, o próximo quem vai te bater sou eu. Tá denunciado ele. Tá na Lei Maria da Penha já. Então, irmãos, o próximo, ele falou, não vai ter próximo, porque se tiver quem vai te bater sou eu. E Bruno denunciou ele. Falou assim, eu vou denunciar você. Porque eu não posso coagir com isso. Então é muito sério. Mas os dois estão certinho lá na igreja. Está lá na igreja. Para você ver que não está longe. Antes a gente ouvia falar nos noticiários. Agora a situação está dentro. Está perto. Não é verdade, irmãos? A gente ouvia falar. Não, agora o negócio está dentro. Está perto. Então Deus está nos dando autoridades nessa área. Você crê? Amém. Em nome de Jesus. Então toda maldição hereditária, ela tem as consequências. Ela tem ações, ela tem comportamentos, atitudes pecaminosas que passam de geração em geração, problemas emocionais, problemas familiares, né? Tem gente é tão forte que tem uma irmã que ela e a irmã dela se competiram a vida toda. Ela e a irmã brigaram a vida toda. Elas são altamente competitivas e eu carrego elas, é super difícil lidar com elas. Uma sai e volta da igreja, a outra está na minha igreja direto, mas assim, elas me hostilizam, elas falam mal de mim na internet, elas brigam. É o caos, é o inferno, Deus que me perdoe. Problema familiar delas duas irmãs. Elas são idênticas, fisicamente e emocionalmente. Espiritualmente, uma pouquinho mais madura que a outra. Espiritualmente só. Mas emocionalmente e fisicamente é terrível. Mas os pais delas são idosos e os pais são exatamente como elas. É terrível você ver. A gente faz aqueles aconselhamentos pastorais, eu fico apavorada. E o maior problema disso tudo, as filhas de uma delas, as duas se competem e carregam a mesma maldição. As filhas dela. A outra é estéril, não tem filhos. E ela carrega uma amargura terrível. E é essa que é imatura espiritualmente. Então é uma família inteira que carrega uma maldição hereditária. E elas não aceitam que elas carregam uma maldição hereditária, porque elas não creem, você acredita? Elas falam, não, a gente já é salvo, a gente já aceitou Jesus, e Jesus já me lavou, já me redimiu. E eu falo, por que vocês estão brigando? Por que quando uma está dentro da igreja, a outra vai embora? Por que se uma sentar no templo, a outra senta na galeria no dia quando tem cantata, elas vão na igreja? Como que você senta aqui e a outra senta em cima? Porque elas não se veem. Uma leva o pão, toma o café com a mãe no dia das mães, vai embora, a outra espera no portão, ela sai, a outra entra. Você acha que isso é cura, irmão? Isso é Jesus aonde? Aonde isso não tem uma maldição hereditária? E as filhas dela tá igualzinho. Irmãos, é nítido. E eu falei pra ela, ela falou, pastora, tá acontecendo um negócio demoníaco comigo. Eu falei, o quê? Eu me olho no espelho, eu vejo minha irmã. Eu falei, é demônio. É maldição hereditária. Ela, pastora, me ajuda, eu vou morrer, eu vou me desesperar. Eu falei, vai lá e pede perdão pra tua irmã. Pergunta se ela foi. Não, a irmã nem abriu a porta pra ela. E eu falei, quando que isso é Jesus, gente? Está nítido que Satanás está reinando nesse lugar de maldição hereditária. Irmãos, o diabo não está de brincadeira. Ele vem para matar, roubar e destruir. Vou falar de novo. Vigia, 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 porque isso é muito sério que está acontecendo. Então nós precisamos agora encontrar um lugar de cura, de benevolência com Deus. E o último testemunho que eu quero contar para vocês, já é 9 horas. Ninguém levantou a plaquinha, graças a Deus. Corri a carreira. É o meu testemunho também. Alguns de vocês sabem, eu perdi o meu terceiro bebê. Né? Eu tive uma gestação problemática e eu tive o bebê estava com má formação, mas eu não conseguia fazer o meu organismo mandar o sinal para eu liberar o bebê, e o bebê continuava sendo gerado, e o meu organismo, eu fiquei com uma barriga enorme. Parecia que eu tinha 6 meses de gravidez, mas eu só tinha 3. E quando eu fui fazer uma devocional, o Senhor falou comigo profundamente pela manhã, e Ele falou, a porta que eu abro ninguém fecha, isso é uma maldição hereditária. Na mesma hora eu me ajoelhei, me arrependi, pedi perdão, confessei. Fui para a igreja trabalhar, estava fazendo um gabinete, eram umas 3 e pouco da tarde, e eu tive uma hemorragia que eu tive que sair carregada de cadeira de roda. Foi tudo muito rápido para o hospital, fiz uma curetagem e tal, e o Senhor falando aquilo na minha mente, olha, foi uma maldição hereditária. E aí eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, você perdeu o bebê? Eu nunca soube que a senhora perdeu um bebê. Ela, não, minha filha, eu nunca perdi nenhum bebê.
Graças a Deus eu quis engravidei de vocês, escondi sua gravidez. Minha mãe casou grávida de mim, me escondeu. Minha mãe casou em dezembro, eu nasci em abril. Nem 7 meses não dava pra falar que era. Não dava pra falar que era. E aí minha mãe falou, eu casei grávida e ninguém sabia que eu estava grávida porque eu estava muito magra e eu escondia a sua gravidez. Então, pensa, a minha infância como que foi, né? E aí, falei, vou na minha avó, falei, vó, você perdeu um bebê, foi maldição e tal. Ela falou assim, Ludmila, eu perdi muitos bebês, porque eu tinha tanto filho, que minha avó era contra o anticoncepcional, porque minha avó era muito católica. Aí minha avó falou assim, eu já perdi vários abortos. Tinha época que o bebê saía, eu saía andando, o bebê saía comigo. Mas o terceiro bebê eu tenho certeza, eu não perdi. Os primeiros são mais fáceis de contar. O primeiro eu tive, o segundo eu tive e o terceiro eu tive também. Aí eu falei, glória a Deus, então não foi minha avó. E aquilo ficou remoendo no meu coração. Fui para orar, fui pedir a Deus sabedoria e estratégia. E aí o Senhor falou assim, a maldição é em Bruno. E aí, irmãs, que a família de Bruno, tudo batista, não aceita esse negócio de maldição hereditária. O povo é difícil para falar das coisas espirituais. Eles são muito, muito de Deus, muito salvos, são muito maravilhosos, mas você vai falar de dons e ministérios, vai falar de línguas, de coisas espirituais, isso dá papo de anjo. Teologia, só Jesus. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Falei, vou orar, vou pedir a Deus sabedoria. Aí fui na minha sogra e falei, sogra, eu queria conversar um negócio muito sério com a senhora, mas queria que ficasse entre nós e tal e tal. Aí eu, você pode compartilhar sua vida íntima e tal, não sei o que. Ela, sim, o que você precisa saber? Você está tendo problemas sexuais? Eu falei, não, graças a Deus não é isso. Porque sogra já chega, né? Pelo amor de Deus, meu filho, meu príncipe, né? Aí ela pegou, a gente começou a brincar, descontrair um pouquinho. Aí eu peguei e falei, é porque eu perdi o meu terceiro bebê. Eu queria saber se você perdeu o seu terceiro bebê. Ela, perdi. Falei, sério? Ela, sério, eu perdi meu terceiro bebê. Era um menino também, igual você. Eu perdi meu terceiro bebê. Eu falei, nossa, sogra, que forte, porque Deus falou pra mim que era maldição hereditária. Aí ela, meu Deus, como que funciona isso? Eu falei, é fácil. Eu não queria trazer culpa, nenhum sentimento. Eu falei, só a senhora orar e me abençoar. Liberar a minha vida. Liberar a vida do Bruno. Me ajoelhei, irmãs, na cozinha dela. Ela orou por mim. A gente teve um momento espiritual muito lindo, muito forte naquele dia. E ela abençoou meu ventre para eu gerar. Foi lindo. E ela terminou a oração, eu orei por ela, a gente se abraçou e fui embora para minha casa, fui para o Rio. Passou alguns dias, ela me ligou e pediu para eu voltar em Teresópolis. Eu falei, nossa, mas eu não vou em Teresópolis, não vem, que é muito sério, não pode ser por telefone. Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha feito uma lista de mulheres da família dela que perderam o terceiro bebê. Irmãos, praticamente nenhuma das mulheres da família da dona Ana passou sem perder o terceiro bebê. Teve o primeiro, teve o segundo, mas não teve o terceiro. Gente, eu fiquei foi muito forte aquilo. Então, assim, estou dizendo para você algo que é uma consciência que o Espírito Santo vai trazer para você, o espírito do entendimento e da sabedoria, você crê? Mas algo que Deus quer revelar para que as nossas próximas gerações, elas não venham ser amaldiçoadas. Nós quebramos aqui, eu falei, Senhor, até aqui Satanás trouxe peso, mas a partir de mim, meus filhos são livres, não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, é herança de doença, é herança emocional, depressão, ansiedade, loucura, espírito de loucura que tem reinado nesses dias, pessoas com problemas mentais, né, problemas espirituais, emocionais. Você recebe em nome de Jesus? Então eu quero pedir agora que você possa colocar suas coisas no lugar, que você possa se ajoelhar. Quero fazer um momento de confissão, de arrependimento com você. Eu sei que você vai para casa e o Espírito Santo vai te revelar outras coisas. E você já vai saber esse lugar, você já vai saber esse caminho. Amém? Coloca o teu joelho no chão agora. Todo espírito de engano, todo espírito de alguma área dessas que eu compartilhei com vocês, que o Espírito Santo possa estar trazendo. Em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor, tudo aquilo que Deus trouxe na tua mente, confesse, se arrependa. Se você não pode se ajoelhar, pode se assentar. Toda geração, todo espírito de morte, de cativeiro, de escravidão, de injustiça, de traição,
toda dor, Senhor, onde houve rejeição, onde houve abandono, onde houve traição. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Toda falha na identidade, Pai, todo orgulho, toda teimosia, todo espírito, Senhor, de bebedeiras, de injustiça financeira, todo espírito, Senhor, de imoralidade sexual, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, toda doença física, toda doença emocional de depressão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz a memória, Senhor Deus, toda perversidade, Senhor, que tem matado, Senhor, a geração, Senhor, de mulheres que estão sangrando, de mulheres que têm dores ocultas, dores silenciosas, Pai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai revelando, Pai, todo tipo, Senhor. Em nome de Jesus, toda opressão, Senhor, na vida dos filhos, todo filho oprimido, Pai, que foram criados por terceiros, que foram desonrados, que foram retirados da mesa, toda geração de Mefibosete, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai trazendo restituição, Senhor, nessa mesa, Pai. Restituição, Senhor. Ora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Todo principado, Senhor, que foi enviado para essa família, Pai, através de ídolos, através de oferendas, Pai, de deuses estranhos que trouxeram, Senhor, prisões financeiras.